Trazer uma palavra de ensinamento, de ensino para vocês, falando sobre esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses moços eram jovens tementes a Deus, amigos de Daniel. Viu, Daniel? Eram seus amigos. Amigos de Daniel, assim como Daniel também, eles oravam 3 vezes ao dia e adoravam o Deus dos céus. E esses jovens, eles eram moços que não se misturavam com os demais, né? As comidas, as oferendas que eram ofertadas, né, pelo rei e que as pessoas normalmente se alimentavam, né, daqueles manjares, eles não faziam parte, eles rejeitavam. E aqueles homens que trabalhavam para o rei, percebendo isso, eles começaram a ficar irados com aqueles moços, porque viam que, assim como Daniel, eles oravam, eles tinham um Deus que era protetor e que é protetor. Então eles, pensando nisso, eles queriam fazer alguma coisa para poder pegar esses meninos. E então eles sugeriram ao rei, né, fazer um bezerro de ouro, né, uma estátua de ouro, e para que adorasse em nome do rei, né, e fizessem adoração àquele Deus em homenagem ao rei. E aqueles meninos, eles recusaram. E aqueles moços chegam e falaram assim: olha, tem que fazer um decreto que todos aqueles que não adorar, que não reverenciar o Senhor, nem o seu Deus, que sejam lançados na fornalha de fogo ardente, assim como foi com Daniel. E então, assim o rei fez o decreto, aquele que não se prostrasse, né, então seria lançado na fornalha de fogo ardente. E o interessante, irmãos, que o rei preparou todo um aparato, né? Tinha todo um ritual, né? Então, no versículo 14, assim, falou o rei Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Isso porque já tinha gente, né, que tinha, sabe, enaltecido o rei, falar para ele, né, o senhor precisa, né, o senhor precisa dar valor naquilo que o senhor faz, né? E tem umas pessoas que eles não estão nem aí com a sua estátua, nem aí com o seu Deus. E aí o rei se encheu de furor: quem que é esse? Aí falou, cara, aqueles moços, o nome deles na original não era esse, Ananias, Misael e Azarias. Era o nome original deles, o nome que os pais deles tinham colocado. Mas como eles foram levados para serem ensinados pelo rei, para servir ao rei, então, obviamente, o rei também colocou um novo nome deles: Mesaque, Sadraque, Sadraque e Abednego. E então, esses meninos, desde quando foram para lá, eles já tinham o hábito de servir ao Deus dos céus, e eles rejeitavam, e aqueles homens sentiram-se incomodados. A verdade, irmão, que quando você serve a Deus, quando você faz a obra de Deus, quando você procura andar na direção de Deus, muitas pessoas vão sentir-se incomodadas com você. Verdade. Muitas pessoas vão querer fazer de tudo para fazer você parar, para fazer você desanimar. Isso não é de hoje, já vem de muito tempo. Imagina assim, quando você está lá bebendo, você está farreando, você está comendo, participando das festanças deles, está tudo certo. Mas quando você decide aceitar Jesus e servir a Deus, as coisas mudam. Eu, por exemplo, com meus 17 anos, não era uma pessoa assim que tinha muitos amigos. Eu nunca fui baladeiro, mas eu tinha minhas amigas, os meus amigos, entendeu? Que a gente costumava sair sempre junto, né? Que a gente costumava ir nos bailes. Mas quando eu aceitei Jesus, eles desapareceram.
Falaram para mim assim que eu tinha ficado louco, né? Você não vai no baile? Eu não vou não, agora eu sou crente. Agora eu queria que vocês fossem comigo na igreja. Que igreja? Você está maluco? Então as pessoas ficam enraivecidas. E aqueles homens ficaram enraivecidos com Mesaque, Sadraque e Abednego. E o engraçado, irmãos, é que tem muita gente hoje, né, que está servindo a Deus, e quando alguém fala alguma coisa, não vamos falar isso não, porque senão a gente pode ser preso. As pessoas temem ser preso. Não, porque senão eles não estavam nem aí. E a ameaça sobre Sadraque, Mesaque e Abednego não era de ser preso, era de ser lançado na fornalha de fogo ardente. E hoje, a maior parte, nós tememos, né, ser lançado na prisão. Nós somos crentes verdadeiros ou não? Nós temos que pregar a palavra. Verdade. E temos que ser sinceros. Irmãos, essa questão de você querer ficar negando já está mais ou menos encaminhado para quando as coisas apertar e alguém chegar e falar assim: olha, você nega Jesus ou então você morre. A primeira coisa, quando você vê aquela espada colocada na tua garganta, eu nem sei quem é esse Jesus, nunca nem vi falar, né? Então, o rei Nabucodonosor falou o seguinte: olha, falou o rei Nabucodonosor, ele disse: é de propósito? Aquela interrogação básica, né? É de propósito? Vocês estão fazendo de propósito, né? Que vocês não querem servir aos meus deuses, a minha estátua que eu levantei? Se vocês, versículo 15, se vocês, ao ouvir tocar a buzina, o pífaro, o saltério, o gaita, um monte de coisa lá, se vocês não prostrar, na mesma hora vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Agora vocês estão prontos? Depois da ameaça, aí eu pergunto: e agora? Vocês estão prontos? Não, de modo nenhum. Então tem muita gente aí fora que tem até vergonha de falar que é crente no trabalho. Que pergunta para ele: rapaz, você tem um jeitinho assim, tá? Você é crente? Não, eu estou indo, estou só. Porque você vai falar que tem uns que, para intimidar, o inimigo ele é tão sagaz que para intimidar e fazer você negar, ele não fala assim: você é crente? Não. Ele fala assim: rapaz, estou vendo esse jeitinho aí. Vai falar que você é aquele bunda mole daqueles crentes lá, que você também é aquele tonga, que você é trouxa, que vai ficar lá dando glória a Deus, irmão, e dando dinheiro para o pastor. Você é daqueles? Já intimidou. O que a pessoa fala? Não. Não, mas para você ter um jeitinho assim, vou lá. Mas você estava ouvindo hino agora há pouco? Não, eu gosto das músicas assim, mas aqui entendeu? Não tem nada a ver. Já está negando Jesus antes da perseguição. Só de vergonha já nega Jesus. Imagina se for num aperto como esse aqui. Olha só, estou falando agora pela última vez. Se for de propósito, eu vou logo avisar. A hora que a buzina tocar, o saltério, a carne de fora e não sei o que, um monte de coisa. Se vocês não prostar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. Estão prontos? Eu disse: não, pronto a gente está, mas não para adorar a sua estátua. A gente está pronto para ser lançado. Olha isso aqui tremendo. A gente está pronto para ser lançado na fornalha de fogo ardente. Qual que é a tua qualidade de crente? Qual que é a tua profissão? Qual que é a tua intimidade para com Deus? A tua verdade para com Deus? A tua verdade para com Deus, quando você está na rua, você fala de peito aberto, né? Você não tem medo, não tem vergonha de falar do amor de Deus. Se alguém questionar, você tem coragem de chegar e falar assim: não tem esse negócio não. Eu falo, Deus não aceita isso, não aceita mesmo. Não, é que eu não posso falar porque senão eu vou preso. Não posso falar que senão as pessoas vão me criticar. Não posso falar que senão vão ficar de mal comigo. Não posso falar porque é meu amigo, se eu falar, entendeu? Aí vai ficar triste. Mas irmãos, a Bíblia diz para mim falar e ensinar tempo e fora de tempo. Não é isso? Esses moços aqui, eles nos dão um exemplo de fidelidade muito grande. Então, eles disseram: olha só. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, olha só, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará
do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aleluia. Não foi uma afronta? Né? A gente não precisa responder esse negócio de estar ou não preparado, a gente não quer nem saber. A gente só sabe assim, ó, que Deus, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo ardente e também da tua mão. Que convicção e que certeza tinha esses moços. Quer dizer, Aleluia, Jesus. pode acender o fogo, eu não estou nem aí. Eu sei que meu Deus vai me livrar. Não é isso? Mas hoje o medo e a vergonha nos intimida, né? E disseram mais ainda: e se não fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabuco se encheu de furor e se mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais. Vocês sabem que esse número 7 é o número da perfeição de Deus, não é isso? Né? E Deus usa 7 para quase tudo. O que Nabucodonosor estava querendo dizer assim: olha, o que eu vou fazer com vocês vai ser muito perfeito. Eu vou aquecer o fogo tão forte que não vai sobrar nada de vocês. Vai ser para destruir tudo. Vai ser um sacrifício com perfeição. Vou queimar com prazer. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não estava nem aí, não tinha nem um pouquinho de medo. Assim como também Daniel. Sabia que os leões estavam famintos lá, estavam querendo devorar tudo. Mas o rei falou assim: Daniel, eu falei, agora eu vou ter que lançar, o que eu faço? Não se preocupa não, rei. Pode ficar tranquilo que eu estou em paz, você fica em paz também. Porque o rei era amigo de Daniel. Irmão, Deus vai ser seu amigo se você for fiel, se você não for medroso, se você não se voltar atrás. Glória a Deus. Deus, Ele vai ser e Ele é seu amigo verdadeiro. Você não precisa ficar com medo. Então ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. E olha só, além de lançar eles no forno de fogo ardente, não tinha liberdade de poder andar, não, de poder correr. Foi amarrado pé e mão. E então aqueceu-se o forno tanto que aqueles homens, os mais fortes, quando foi lançar Sadraque, Mesaque e Abednego, como vocês sabem, diz a Bíblia que aqueles homens morreram de tanto calor. Meu Deus. E jogaram lá dentro. Mas a convicção e a fala, irmãos, quando você fala em nome de Deus, dando certeza que Deus vai te dar o livramento, com certeza Deus dará o livramento. Aleluia, Jesus. Então, lançaram eles lá. E eles disseram assim: olha, com certeza o Deus que nós servimos, Ele nos livrará da fornalha e também das tuas mãos, ó rei. E pode ficar sabendo que nós não vamos adorar outros deuses, nós adoramos o Deus dos céus. Aleluia, o Senhor Jeová. Então, irmãos, o que você precisa para poder ser abençoado por Deus, para poder Deus realizar grandes obras na tua vida, para que você possa ser próspero, né? Você não pode ter vergonha de falar do amor de Deus, de dizer assim: olha, eu pertenço à igreja Assembleia de Deus, congrego numa igreja aonde a gente tem muita confiança que Deus está presente e nós nos alegramos muito naquele lugar. E gostaria que você fosse também lá, porque às vezes nós temos coragem de falar para uma pessoa do nosso nível, para uma pessoa que não tem muito conhecimento nem nada, mas quando é um grandalhão com o seu carrão, é lá patrão, é lá, entendeu, um doutor, a gente tem vergonha. A gente não vou falar, entendeu? Irmãos, eu não estou nem aí. Lá eu falo para os médicos, é só eles me dar brecha, entendeu? Rapaz, a gente como médico também, tem hora que eu vou falar aí, doutor, mas isso aí sabe o que é? É que às vezes a gente precisa uma hora parar, refletir, e sabe, e se alimentar um pouco de Deus. Todo mundo precisa de Deus na vida.
Nesse dia peguei um médico lá e fiquei um tempão falando, já pensou que o senhor precisa estar na presença de Deus um pouco, pelo menos um dia, ir num culto, assistir um culto, né? Porque lá na igreja, de repente, pode falar assim, não, mas eu não preciso estar em culto para mim ter Deus no coração, mas na igreja é o lugar onde você tem a oportunidade de dar 100% da tua adoração para Deus. Se bem vê que quando chega aqui, as pessoas não conseguem dar 100% da sua adoração a Deus. É isso? Era por isso que esses meninos, eles diziam assim, olha, nós oramos de manhã, nós oramos no meio do dia e nós oramos à tarde, nós reverenciamos ao Deus, porque era esse momento que eles tinham toda a oportunidade de falar com Deus, de receber de Deus e também de dar a sua adoração a Deus, porque nas demais horas era mista. Eu poderia cometer alguns erros, alguns desvaros nas minhas palavras, e até mesmo nas minhas brincadeiras, até mesmo nos meus olhares. Então, durante o dia, quantos momentos você não comete deslizes? Mas nessas horas é a hora que a tua mente foca em Deus, que você foca na mensagem, que você foca naquilo que você está ouvindo, e que você começa a sentir então a presença mais perto de Deus na sua vida. Aleluia. Isso é, quando você está prestando atenção na palavra de Deus, quando você está voltado para a palavra de Deus. Mas se você vir e ficar pensando em outras coisas, também você, por isso que eu falo assim, nem sempre você vai estar dando 100% da sua adoração a Deus. Quando nós chegamos aqui, nós esquecemos as outras coisas. Nós temos que estar focados naquilo que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer aqui nessa noite? Ouvir e aprender a palavra de Deus. Aleluia. Aí, quando a igreja é grande, tem muitas pessoas, ele vem, aí ele abre o WhatsApp, aí ele fica trocando mensagem com o outro e Deus está falando, entendeu? Aí ele começa a olhar as contas, ele traz boleto para a igreja, aí começa a olhar boleto, aí depois ele começa a falar com fulano, você viu aquela notícia que foi de manhã cedo, entendeu? E aí tira a atenção do outro, né? E a adoração a Deus, o aprendizado fica para baixo. Essa é coisa importante que ele precisa aprender, que ele precisa se fortalecer. Não é que eu não saiba, mas todo mundo que sabe, ele precisa fazer a reciclagem, ele precisa estar revivendo os momentos da palavra, e o inimigo, ele sempre tem que fazer alguma coisa para tirar a tua atenção. Aí chega aqui, em vez de você prestar atenção na palavra de Deus, aí você fica fazendo outras coisas. Aí você pega uma criança no colo, aí você acha de fazer, olhar uma mensagem, acha de fazer uma outra coisa, de fazer uma anotação aqui, outra anotação ali, de conversar com o irmão aqui, chamar para vem lá fora, quero falar com você. Mas bem na hora que Deus está falando, irmãos, quando o pastor está falando, Deus está falando, Deus usando ele. É a mesma coisa de você pegar e virar as costas para Deus. Se você virar as costas para Deus, tem que fazer outra coisa. Tu conseguiria fazer isso diretamente com Deus? Então, já pensou, irmãos? Tem hora que eu fico tão assim, eu estou conversando com a pessoa larga no vácuo, sabe? Quantas vezes, quando eu estava no outro ministério lá, eu conversando com o pastor presidente, entendeu? E depois que ele virava as costas, largava eu no vácuo. Eu falava, pastor, eu estava falando com o senhor, me perdoa, irmão, que eu estou, entendeu? Mas não foi uma nem duas vezes. E, sabe, dá uma sensação tão ruim assim que você não é nada. Imagina que estamos ministrando a palavra de Deus e você está fazendo outra coisa. Entendeu? Você está olhando mensagem no WhatsApp, está trocando mensagem no Facebook, está olhando o celular, está olhando outra coisa, menos prestando atenção na palavra de Deus. E Deus está orientando, falando hoje. Nós estamos num culto de ensino, mas poderia ser um culto da família, poderia ser um culto de libertação, aonde Deus quer libertar você de alguma coisa, inclusive dessa situação de desatenção, de falta de foco, de falta de sentir a presença de Deus. Deus só entra na tua vida e só te livra quando você dá total liberdade para ele entrar. Não existe meio termo. Se eu chegar aqui na igreja e o meu pensamento não estiver voltado para Deus, eu entro vazio e saio vazio e não aprendo nada. E estou correndo um sério risco de cair nas garras do inimigo. Aí por isso que muita pessoa fala assim, eu não sei, eu estou indo na igreja, mas eu não sinto nada. Estou cada vez mais fraco, sei lá, quando eu vou orar, não sinto Deus. Mas é porque ele não dá a atenção dele para Deus. Às vezes nós ficamos olhando coisas supérfluas, tipo como você olha aqui, ó. E aí eu acho de
pegar essa toalha, e aí eu vou ler o que está escrito na etiqueta da toalha. Bem na hora que Deus está falando, não é coisa do inimigo? Pega a etiqueta e começa a olhar e ver 100% algodão, e Deus está lá falando, entendeu? E ele está lá, efeito decorativo, esses símbolos aqui é o que mesmo? Você nem percebe que o inimigo está tirando a tua atenção, né? Irmãos, esses meninos aqui, eles não rejeitaram, eles não recusaram, eles recusaram e não deixaram ser vencidos por ameaças, por nada, porque eles tinham convicção no Deus que eles serviam, porque eles eram bem alimentados, eles eram muito bem instruídos, e eles não desviavam a atenção deles, e eles falavam um por todos: nós não vamos adorar as suas estátuas e não vamos servir os seus deuses. Aleluia, Jesus. O que você tem que falar para o inimigo é isso: olha, eu não vou adorar você, eu não vou fazer o que você está mandando fazer, não vou tirar a minha atenção. Às vezes uma coisinha desse aqui não tira a nossa atenção lá do culto. Está ali, você pega, sabe, começa, entendeu? Eu preciso entender que quando, não importa se é o pastor, não importa quem esteja ministrando, Deus está usando alguém para falar naquele momento, né? E aí, esses homens pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, falou assim: bom, então é esse mesmo? Não vamos adorar, não vai servir, não vamos servir outros deuses, é só o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Então nós vamos lançar vocês na fornalha de fogo ardente. Aí pegaram aqueles 3 moços e jogaram lá. Só que quando jogaram lá, como vocês sabem da história, no meio da chama começou a ver 3 vultos e mais um 4º vulto que andava para lá e para cá. Imagina que eles foram lançados, não é isso? Olha só que interessante. Eles foram amarrados, mas o fogo queimou as ataduras, mas não queimou ali as vestimentas. E eles começaram a andar para lá e para cá, e segundo a escritura, eles estavam proseando, conversando alguma coisa, e o fogo lá, e o rei ficou incomodado, sentado lá, olhando: pera lá, vem cá, a gente não tinha lançado 3? Verdade, mas eu estou vendo 4. Aleluia. E o aspecto do 4 é como se fosse um Deus. Como é que explica isso? O rei também não sei te falar. Ele chegou mais próximo e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, sai para fora, vem até aqui. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego saiu, diz que nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, irmãos, que vale a pena você ser fiel a Deus. Aleluia. Sabe, quando você passa por processo difícil, quando as pessoas querem te afrontar, as pessoas te confrontam aí na rua, você só vai passar vergonha se você realmente não for servo de Deus. Mas se você for temente, for obediente, se você for um bom ouvinte, nada vai lhe acontecer, porque Deus vai te livrar das situações. Aleluia. Que aliás ele diz lá no Salmo 91, não é isso? Que Deus te livrará do laço do passarinheiro, porque 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas ninguém vai te atingir. Quando você entrar para passar pelas águas, não vai te afogar. Se você passar pelo fogo, não vai te queimar. Aleluia. É a palavra de Deus, Ele vai te guardar. Mas para isso você precisa realmente estar conectado com Ele. Você precisa ter a tua mente voltada para Ele. Você precisa realmente ter o desejo de servir, o desejo de ouvir Deus falar. Tem muita gente que ele gosta de falar, mas ele não gosta de ouvir Deus falar. Já viu isso? Tem muita gente que chega na igreja, ele tem um grande desejo de falar, tem um grande, mas de ouvir, ele não é a praia dele, né? E então aqueles moços saem para fora, né? E quando eles saem para fora, Nabucodonosor tão assustado, né? Então chama aqueles moços e eles saem sem nenhum cheiro de fumaça. E Nabucodonosor fala assim: olha, agora eu sei, né, que o seu Deus
é o Deus verdadeiro. Então ordenou que aqueles homens fossem lançados na fornalha do fogo, né? Assim como Daniel também, depois de sair da cova, lança esses homens aí, lá na cova dos leões. E diz a Bíblia que os homens caíram, antes de chegar no chão, os leões já tinham devorado eles todos, né? Então, para que nós possamos entender que Deus, no versículo 27 diz assim, que Deus ele guarda os seus filhos, né? Então, ajuntaram os seus satrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães, e o rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo. Ele livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem e nem adorassem algum outro Deus. No momento, vocês viram que Nabucodonosor ficou enfurecido, não é isso? No versículo ele ficou irado, no versículo 19, né? Ele ficou irado, mas agora aqui ele estava reconhecendo o poderio de Deus sobre a vida desses moços, né? E então ele diz assim, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, agora ele fez um outro decreto, versículo 29, olha só, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em montoro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia, Jesus. Deus honra seus filhos. Aleluia. Tinha que ter um decreto que é para adorar essa coisa. Agora, se não achou o decreto, você não. Agora o decreto é o seguinte: qualquer um que desfizer, certo? Qualquer um que blasfemar, falar qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser despedaçado. Né? Aleluia. E olha, e exaltou Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, quando Deus fala que aqueles que forem humilhados será exaltado, é desta maneira que você mostra aleluia, que você mostra a verdade, que você mostra a sinceridade, né? É por isso, tem muita gente que te confronta aí, fala assim, que você fica falando aí, entendeu? Não precisa estar indo na igreja lá não. Você fala, eu sei, né? Mas é que, entendeu? Não, tem que falar, tem que ir sim. Eu tenho que dar o meu melhor, e você tem que dar o seu melhor. Aonde que na sua casa você adora a Deus de verdade? Aonde que no seu convívio? Lá na igreja eu tenho a oportunidade de adorar a meu Deus. Lá eu tenho a oportunidade de reverenciar Ele, de buscar Ele, de mostrar para Ele o quanto eu sou grato pelo que Ele me dá e pelo que Ele me deu. Não é nesse lugar que nós sentamos aqui, que nós derramamos sobre Ele a nossa adoração, a nossa presença. Não é aqui que nós podemos falar com Ele, não é isso? Que nós ficamos meditando. Quando você dobra os seus joelhos, não é isso? Não dá aquele apagão lá do mundo, e você fica voltando, Deus, tem misericórdia de mim, me guarda, me livra. Olha só o meu filho, a minha filha, olha a minha mãe, olha, Senhor, aquele colega meu de trabalho, olha aquela colega minha de trabalho, olha, Senhor, aquela situação, não é fácil. Aí você começa, sabe, você sai do seu natural, você sai do seu habitat, e você agora começa a flutuar, andar em outra dimensão, em caminhos que só Deus pode preparar para o homem. Aleluia. A tua mente, ela começa agora a viajar, e você começa a se sentir leve quando você começa a falar com Deus, e é Deus que vai te guiando nas palavras, e você começa a viver os momentos, né? Aí você começa, Deus, né? O fulano que está tão... Você começa a lembrar de pessoas que estão longe, né? Você começa a lembrar de pessoas que faz muito tempo que você não vê. Olha, Senhor, o fulano, né? Cicrano, tem aquilo, e aí, dali a pouco seu coração começa a se alegrar, dali a pouco você começa a chorar, dali a pouco você começa a sentir a sua carne leve, dali a pouco você começa a sentir uma sensação, né, de prazer, de conforto,
né, de carinho de Deus, porque na oração a gente encontra refrigério para a nossa alma, a gente encontra acalanto, a gente encontra paz, a gente encontra descanso, mas para isso eu preciso verdadeiramente estar na presença de Deus. Por que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tinham esse costume? Porque, como eu já falei, irmãos, a nossa vida aí fora, no mundo secular, a maior parte do nosso tempo, a gente entra em conflito com Deus, nas nossas falas, nas nossas brincadeiras, nas atitudes, no que nós vemos. E o momento de purificação é o momento que você pega, separa, vai dobrar o seu joelho e vai falar com Deus. É um momento de intimidade. Então Deus tira, vai limpando. É como se você caísse na lama e se lacusasse todo, depois chegasse debaixo do chuveiro e começasse a cair aquela água, vai caindo todo aquele cadinho. E aí você vai sentindo leve, não é isso? É assim que Deus faz conosco quando nós não vamos para orar. Aleluia, Jesus. Deus fala assim: você veio até a mim, derramar o seu coração, então deixa eu limpar a tua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então, que exemplos maravilhosos hoje nós tivemos com esses três meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram ameaçados de morte, mas eles não baixaram a guarda. Se quiser lançar, pode lançar, porque Deus vai nos livrar lá. Aleluia, Jesus. E irmãos, vai chegar um momento que nós seremos ameaçados, mas estejamos firmes, fortes, preparados para enfrentarmos e dizermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nós não importamos se nós formos prejudicados. Glória a Deus. Tem muita gente que fala assim: não posso falar que eu sou crente aqui, porque se eu falar que eu sou crente, aí eles me mandam embora. Lá no hospital é desse jeito, não pode falar de profissão nenhuma, mas eu não estou nem aí. Você fala assim: mas você sabe que não pode estar falando, né? Eu falo assim: mas eu não me importo não. O emprego é o emprego, mas o meu Deus é Ele que me deu o emprego. Se eu deixar de falar de Deus e Deus me tirar o emprego, eu também fico sem emprego. Lá eles não aceitam, mas eu não estou nem aí. Eu falo mesmo e oro também. Se eu cheguei lá no quarto, lá tinha uma pessoa lá, faz quantos dias, não sei o que, vai e volta. Eu falei assim: então, sempre vai e volta? Isso, acaba de chegar, tem que voltar. Eu falei: então essa é a última vez que você vai estar aqui no hospital, porque eu vou fazer oração. Posso orar? Pode. Posso orar? Eu falei: pode, então vamos orar. Fecharam o olho, fiz uma oração. Falei: Deus, eu repreendo esse mal, essa enfermidade. Não quero nunca mais ver esse senhor aqui. Quero que o Senhor cura ele de verdade, que ele vai para casa são, curado, liberto. Esse homem nunca mais vi ele lá, Deus. Aleluia, Jesus. E a mulher falou assim: eu creio na sua oração. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, esses dias me mandaram uma mensagem dizendo assim: pastor, estou entrando em contato com uma pessoa que não fala comigo, assim, ela não fala comigo, né? Tenho amizade com a mãe dela, mas assim, não é que eles não falam porque, é porque a gente mora muito longe, então totalmente desconectado. Mas ela lembrou que a gente era um homem de Deus. E ela mandou uma mensagem e falou assim: pastor, sei que o senhor é um homem de Deus e sei que o senhor tem muita fé. E eu quero que o senhor intercede por um casal de amigo meu, que a mãe descobriu que estava grávida e foi fazer lá a ultrassom, descobriu que o bebê que está se formando, ele vai nascer todo defeituoso, com má formação do cérebro, má formação, não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter os órgãos genitais, não vai ter não sei o quê. E eles estão muito tristes por causa disso. E eu acredito muito na oração que o senhor pode orar? Eu falei: faça a oração agora. Aí fiz uma oração. E aí eu falei assim, ela falou assim: o senhor manda para mim que eu mando para ela. Aí mandei a oração, e na oração eu falei assim: Deus, que eu me li falando assim: Deus, eu acredito no Senhor, porque o Senhor disse que tudo que pedir na oração crendo eu recebe, e eu creio. Então eu determino que essa criança que está no ventre ainda é um feto, que o Senhor já conhece ela, que ela seja totalmente restabelecida e nasça com perfeição. Determina agora a cura em nome de Jesus, amém? Aí no outro dia ela mandou uma mensagem para mim assim: pastor,
obviamente ela ouviu a oração, né? Senti poder na sua oração. Falei, amém. Glória a Deus. Isso faz mais ou menos uns 30 dias ou mais, né? Agora, quando foi ontem, ela mandou uma mensagem para mim assim: pastor, estou entrando em contato com o senhor para dizer que o casal foi, acho que ontem, semana, foi fazer o exame e a criança vai nascer perfeitamente. Glória a não Deus. tem Aleluia, Jesus. Aleluia. sinal de anomalia. Falei, glórias a Deus, toda a honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Então, Jesus. irmãos, essa é a vantagem que nós temos, né? De Deus trabalhar na nossa vida conforme Aleluia, a nossa fé. Deus. Se nós cremos, o milagre ele acontece. Se nós somos fiel, ele também é fiel para conosco. Glória Amém? a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia. Que Deus possa abençoar. Glória a Deus. Amanhã, irmão.